Boa tarde, graça e paz a todos. Estamos nesta tarde começando mais uma live para a honra e glória do Senhor Jesus. E desde já eu queria agradecer a todos que estão conosco, compartilhando com essa live. Desde já manda sua mensagem de oração, pedido de oração, porque todas as lives, todos os cultos, nós entramos nesse propósito de oração, de orar pelas famílias, orar pelas enfermidades, pelas lutas, porque que as pessoas estão passando no dia de hoje, na tarde de hoje. E nessa live nós vamos estar orando ao final da live. Desde já eu gostaria que vocês compartilhem, escrevam a mensagem. Sabemos também que tem testemunhos de vitória, de milagres que Deus tem feito através da oração, através dessas lives aqui. Essas lives não estão sendo em vão, estão alcançando famílias, pessoas estão dando testemunhos. Nós estamos agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês nessa tarde. E desde já eu gostaria de estar fazendo um momento de oração, entrando na presença do Senhor, aí que você entre no seu lar, na sua casa, onde você estiver, tire esse tempo com Deus, entre na presença do Senhor nessa tarde, em nome de Jesus, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória. Nessa tarde, Senhor, entramos diante da Tua presença, Senhor. Primeiramente, Pai, para Te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões desse dia, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Entramos diante da Tua presença para Te dar graças, ó Pai, por estarmos aqui nessa tarde, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, com mais esse tempo, Pai, para Te oferecer nessa tarde, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, prestar este culto a Ti, Senhor, porque estamos aqui para prestar um culto a Ti nessa tarde, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Que o Senhor venha fazer o Seu querer, a Sua vontade, que o Senhor possa nos usar como um canal, como um instrumento neste lugar, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo. Desde já, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, quebre todas as cadeias, algemas, amarras, grilhões, setas, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo. Que o Senhor venha fazer o Seu querer, a Sua vontade na tarde de hoje. Desde já eu Te peço por cada vida, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, que está compartilhando conosco, meu Pai, que está assistindo ali, meu Deus poderoso, Deus santo, vai de encontro, Senhor. O Senhor venha cumprir o Seu querer, a Sua vontade na tarde de hoje, Pai. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos nessa tarde, Pai amado, Deus santo, Deus tremendo, Deus de glória. Glórias a Ti nessa tarde. Nessa tarde eu gostaria de estar agradecendo a Deus, Hoje meu filho mais novo completa mais um ano de vida, 5 anos, 5 anos ele está fazendo no dia de hoje, E para mim eu estou muito feliz porque outrora, alguns anos atrás, a medicina disse que eu não poderia ser pai, e para honra e glória do Senhor Jesus, Deus tinha uma promessa na minha vida. Ele falou que eu iria ser pai. Deus confundiu a medicina, e para honra e glória do Senhor Jesus, hoje eu posso contemplar os 5 anos de vida do meu filho, Estou muito feliz na tarde de hoje, que o Senhor venha abençoar a vida dele, que ele venha crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E desde já também estou muito feliz porque Deus ele tem operado maravilhas neste lugar, No domingo mesmo teve vários testemunhos, tem pessoas agradecendo. Essa semana passada mesmo, no domingo, eu estava no encontro com a minha família, ali estava no evento ali, e um rapaz que veio no culto aqui, ele presenciou ali, ele testificou, ele não pôde vir aqui para testemunhar, mas ele recebeu algo da parte do Senhor ali. Deus abençoou ele, Deus fez na vida dele. Eu creio que um dia ele vai ter a oportunidade de voltar e agradecer. E fora outras maravilhas que Deus tem feito aqui, pessoas têm falado, pessoas têm testemunhado, a minha cunhada Andréia, ela deu testemunho daquele jovem ali que sofreu um acidente de moto. Hoje, para a glória do Senhor Jesus, está se recuperando. E essa semana também recebi uma notícia que alguns tempos atrás tinha um jovem que nós fomos fazer uma visita na casa dele e sofreu um acidente de moto também, e a medicina disse que ele não iria andar, e ali teve um processo e nós oramos, buscamos, e hoje ele está fazendo fisioterapia e já está caminhando os primeiros passos para a glória do Senhor Jesus. Deus ele é fiel, irmão. Deus ele é fiel, basta nós crermos, basta nós confiarmos, porque Ele opera. Tudo é na vontade dele, mas a gente tem que crer, a gente tem que confiar e a gente tem que perseverar,
a gente tem que colocar a nossa fé em ação. Por isso que essa live de quinta-feira é uma live profética. Nós entramos na presença de Deus, nós estamos aqui para fazer a vontade dEle, para que o povo possa estar passando para nós em oração, pedido de oração, para que juntamente, unindo a nossa fé com a fé dos irmãos, Deus ele vai operar um milagre, porque eu creio que Deus ele é Deus de milagre. Nessa tarde, desde já eu gostaria de estar passando, pastor Leandro, sabendo quem que está conosco, já desde já agradecendo as pessoas. Então, faltou mais uma aqui que eu não consegui pegar o nome, estava aqui, mas como não marcou, mas por enquanto nós temos essas três que eu consegui enxergar. A minha esposa Jaqueline, hoje ela também está muito feliz, com o aniversário do filho dela, o nosso Isaac, filho da promessa. A nossa irmã Ângela, o senhor Jair e a minha mãe Dalina, para a honra e glória do Senhor Jesus. E o Genaro também está aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, Ribeiro. E a Moni Ribeiro, para a honra e glória do Senhor Jesus nessa tarde. E desde já eu gostaria de estar passando para o pastor Leandro, que está trazendo uma mensagem poderosa da parte do Senhor, e que o Senhor ele venha falar com você na tarde de hoje. Amém? Pastor Leandro. Faz uma oração. Fazer uma oração? Ele quer que a gente faça. Vamos fazer mais uma oração. Então. Faz uma oração. Amém? Nessa tarde o Senhor você não entrou nessa live em vão, Eu sei que tem pessoas aqui, mas foi falado poucas pessoas e não importa a quantidade, importa que o Senhor ele está falando com você na tarde de hoje. E assim como o pastor Leandro falou, faz mais uma oração. Eu estava aqui, eu não queria sair daqui sem fazer mais uma oração, mas para o glória do Senhor Jesus, ele me despertou ali. E vamos fazer uma oração em prol da sua cura na tarde de hoje. Glória a Deus, aleluia. Mas como assim, pastor? Em prol da sua cura. Eu não sei qual é a sua enfermidade que você entrou nessa live, eu não sei o que você está passando, mas o Senhor está assim incomodando, assim queimando no meu coração. Ei, a oração do justo tem muitos seus efeitos, então nessa tarde, em nome de Jesus, vamos estar orando por essa cura na tarde de hoje. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Pai. Deus santo, Deus Glória de vitória, em nome Jesus. de Jesus Cristo, Pai. Entramos diante da Tua presença, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Essas vidas que foram apresentadas nessa tarde, Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus tremendo. E também aquelas outras vidas, ó Pai querido, Pai amado, que não conseguimos ver, meu Pai. Mas em nome de Jesus Cristo eu te peço, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, com o seu poder nessa vida, na tarde de hoje, Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus tremendo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, repreenda esta enfermidade, Senhor, que haja testemunhos de milagre neste lugar, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, porque cremos na sua palavra, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, estamos aqui obedecendo a sua voz, Senhor. Então nessa tarde, Senhor, derrama do teu tarde, Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, que até no final dessa live, eu creio que vai haver testemunhos de milagre, porque Deus, Ele é fiel, irmão. Deus, Ele é fiel, e eu creio, em nome de Jesus Cristo. E desde já você está passando a oportunidade, o pastor Leandro vai estar trazendo uma palavra e continua nesta mesma unção, nesta tarde, em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Boa tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sua casa e tudo que você está fazendo. Eu vi que apareceu aí também a irmã, acho que é Maria Amélia, Emília, o Carlos, eu vi aí, mas irmãos, não sei o que está acontecendo aqui não, eu sei que tem bênção preparada para você, que assim, travou tudo aqui, só Jesus na calma, mas Jesus também, da mesma maneira que travou, Jesus destravou tudo, aleluia. E o interessante, que o pastor Laércio disse, foi só começar a oração. Começou a oração, o negócio começou, eu falei, não, tem coisa aí. Então, vamos deixar Deus fazer, vamos deixar Deus operar da maneira que Ele quer, em nome de Jesus. Deus tem nos preparado para um novo tempo. Deus também tem nos alertado sobre este novo tempo. E também Deus tem nos mostrado que neste novo tempo se faz necessário novas atitudes,
uma conduta e também ser transformado totalmente pelo Espírito Santo. Não ficar simplesmente aceitando quaisquer coisas, mas realmente ser conduzidos inteiramente pela voz do Senhor e fazer a sua vontade. Então, diante disso, irmãos, quero compartilhar com os irmãos esta passagem que está na carta aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 1. Então, carta aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 1. Nós vamos ler alguns versículos e eu peço que nesse momento esteja atento, porque assim, muitas vezes, quando Deus ele quer tratar algo conosco, pode acontecer tantas coisas. Você pode estar agora e assistindo agora neste momento, e neste momento que você está assistindo pode estar batendo um sono em você. Você vai falar loucura? Não, isso se chama um ataque direto sobre a sua vida. Ou ele pode lançar uma seta, ou ele pode lançar um dardo, alguma coisa do tipo. Então, se prepare, fique atento, fique ligado, porque aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, Ele vai fazer, independente daquilo que o inimigo quiser, ou independente daquilo que ele lançar de impedimento, porque tudo isso caiu por terra em nome de Jesus. Então diz assim a palavra do Senhor: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, por outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu não sei, mas vamos fazer mais uma oração.
Estou vendo que o Espírito Santo de Deus está nos movendo a isso, então te convido. Não sei se você pode fechar o seu olho ou fica com o olho aberto, mas então fica ligado naquilo que o Espírito Santo de Deus ele está falando contigo. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Pai, graças nós te damos pelo seu amor e pelo seu cuidado. E agora, Senhor, cancelamos, anulamos e desfazemos todo tipo de ação contrária, tudo aquilo que foi lançado agora, Pai, contra a vida, contra a mente, que foi lançado contra as emoções agora, Senhor, dos seus filhos, sejam agora, Pai, em nome de Jesus, acorrentados, e que eles sejam agora enfraquecidos, repreendidos e expulsos agora, em nome de Jesus. Que todo este sono que foi lançado, que todo este cansaço que está, todo este jugo que foi colocado, Pai, aonde eles estão presos em situações, em problemas e circunstâncias, que sejam cancelados, anulados e desfeitos agora em nome de Jesus, e que, Pai, a sua presença reine e o seu mover seja, Pai, grandioso, que cada dia mais nós possamos nos esvaziar para que o Senhor nos encha, e que agora o Senhor, Espírito Santo, nos direcione para tudo aquilo que o Senhor quer fazer e da maneira que o Senhor quer falar conosco. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, espera aí, deixa eu pegar aqui uma coisinha aqui. Presta uma caneta para mim, por favor. Aí, ótimo. A hora que eu estava orando aqui, o Espírito Santo de Deus estava falando sobre algumas coisas aqui. Então, irmãos, vamos deixar o Espírito Santo de Deus falar aquilo que Ele quer falar conosco. Porque ao lermos essa carta, escrita por Paulo, a igreja de Roma não, aos romanos, ele evidencia algumas coisas muito interessantes que hoje não se é falado, hoje não tem a necessidade de ser mostrada, hoje não precisa ser colocado como se fosse um princípio de vida, mas eles deixam como se fosse uma coisa que não tem tanta importância. Mas na verdade, irmãos, isso daqui é uma das partes mais importantes da palavra e é uma das partes que tem que realmente ser evidenciadas, porque se nós estamos agora numa nova vida, debaixo da graça, nós temos que entender que nós vivemos em santidade, nós vivemos em retidão, nós vivemos em dependência total a Deus, através do Santo Espírito de Deus, e com a nossa fé totalmente voltada a Cristo. Por que que Deus está nos movendo e nos levando a isso? Primeiramente, nós temos que entender aonde ou onde nós temos colocado, ou aonde que nós temos deixado a nossa fé por inteiro. E vou explanar agora de uma outra maneira. O pecado tem sido a evidência da sua vida, ou Cristo tem sido essa evidência? Por que tão direto? Porque muitas vezes de tempos em tempos, e dependendo do que nós vamos conversar, e dependendo com quem nós estamos falando, sim, nós temos que muitas vezes falar, como Jesus assim disse, em parábolas, para que a pessoa ali tenha um entendimento, mas quando ela buscar aquilo. E também tem dia que Deus fala assim para falar diretamente, que Ele não está mais falando com pessoas que são meninos, ou pessoas que são novas na fé, mas sim pessoas que já são conhecedoras da palavra, mas que por algum momento, ou por alguma situação, ou por algo que aconteceu na sua vida, de repente você pode estar naquele momento de querer decidir, ou no momento de uma batalha intensa, de uma guerra intensa, aonde você não consegue ter até forças, mas o Senhor, Ele te renova, a autoridade que Ele te deu é para você usar, a presença dEle está na sua vida, mas você tem que começar a compreender, e você tem que começar a entender, e você tem que começar a usar aquilo que Deus Ele te deu, porque não adianta, não vai ser a oração de uma pessoa que vai influenciar a sua intimidade com Deus, mas sim o seu posicionamento dele, que vai influenciar diretamente a sua entrega diante de Deus. Então,
Vamos começar a compreender isso, porque quando nós lemos em Romano, ele fala assim, ó, nós não andamos mais na carne. Ou seja, vamos começar a entender, nós estamos neste mundo, ainda continuamos neste mundo, ainda fazemos as coisas neste mundo, mas nós não somos mais neste mundo, nós não somos mais desta realidade que nós queremos colocar, ou esta condição que as pessoas colocam sobre nós, porque se nós entendemos o que diz lá em, deixa eu pegar aqui, Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Entendeu? Então quer dizer, ainda que a gente tenha esta carne, ainda que a gente olhe esta carne, nós não andamos mais na carne, nós estamos com esta carne, mas nós não andamos mais por ela, ou seja, tudo aquilo que nós éramos, aquilo simplesmente, lógico, se nós permitirmos, né? Então, aquilo morreu, deixou de existir. Então quer dizer, aquele Leandro que estava ali, que nasceu ali da dona Ângela, do seu Jair, aquele Leandro que teve a infância em determinado bairro, aquele Leandro que passou ali por escolas, por colégios, estava na faculdade, aquele Leandro que passou por este projeto, por todo este processo. Quando ele teve o conhecimento de quem era Jesus, aquele Leandro, naquela estrutura carnal, deixou de existir. Por quê? Porque ele simplesmente morreu para as coisas desta terra e ressuscitou na vida que Cristo assim o deu. Assim também aconteceu com a sua vida. Assim também este processo aconteceu. Por quê? Porque não vivemos mais nós, mas hoje nós vivemos a vida que Cristo nos deu, não aquilo que nós agora queremos, mas aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Então, se em algum momento, ou determinado período de tempo, ou em processos ou períodos da sua vida, você chegou a pensar, ou de repente a se recolocar novamente de uma condição carnal, saiba, não tem mais esta condição para você. Para você agora é viver uma dependência total a Deus. Se assim como diz na palavra, se assim você recebeu esse Espírito que Deus, Ele te deu. Então vamos pegar e compreender este todo, para que depois Deus possa revelar o que Ele tem preparado para nós. Por que Deus está falando conosco desta maneira? Por que Deus está nos mostrando dessa maneira? Porque, irmãos, chega! Não tem mais tempo de ficar brincando, de estar indo para uma igreja, de estar participando de uma campanha, de estar participando de ações, de estar participando de eventos, de estar fazendo as coisas. É tempo de começar a pegar a arma, ou as armas que Deus te deu, ou pegar realmente a foice para a colheita, porque os campos estão brancos, e começar a resgatar aquelas vidas que estão tão necessitadas do amor de Cristo. Está na hora de nós começarmos a olhar assim, chegamos, estamos naquele momento, aquilo que nós ouvíamos muitos anos atrás, nós estamos vivendo hoje, aquilo que nós pensávamos muito tempo lá atrás, que nós até iríamos ver os nossos netos, os nossos bisnetos, e não estaríamos passando, porque Jesus iria se tardar, como sempre ouvimos histórias, nós estamos vivendo esse tempo. Então não temos mais uma opção ou uma escolha de querer fazer aquilo que nós achamos, aquilo que nós queremos, aquilo que as pessoas esperam de nós. Pelo amor de Deus, pare de agradar, pare de querer fazer, pare de querer ser manipulado pela situação, pelo problema, pela circunstância, por pessoas. Comece a deixar o Espírito Santo de Deus te influenciar e te levar, sair
deste ambiente que muitas vezes a gente começa a enxergar como um ambiente de tribulação, de lutas, de contendas, para agora a paz que Ele tem para a sua vida e te dar o entendimento daquilo que Ele quer fazer e usar a sua vida. Parar com esse negócio de ficar simplesmente olhando como vai acontecer e começar a viver milagres de Deus. Sim, milagres, porque todos aqueles que estão em Cristo, dia após dia, vivem sinais, vivem maravilhas, vivem prodígios, vivem a resposta de Deus em sua vida. Como o Senhor tem nos dito e como nós temos falado live após live, você quer ver um mover sobrenatural acontecer na sua vida? Então, em nome de Jesus, se você quer ver, comece a entregar as primeiras horas do seu dia a Deus. Comece a consagrar este tempo a Deus. Sem tempo para você poder ficar perguntando até quando, Senhor? Até que hora, Senhor? Quantos minutos vão ser? Não, simplesmente entregue e deixe e ouça o Espírito Santo de Deus, ouça a voz do Senhor todos os dias. Comece a conversar, comece a ter esta intimidade com Ele. Por que isso é necessário? Para nós não só compreendermos, mas para nós termos para nós termos esta visão clara daquilo que Cristo tem para nós, ou melhor, daquilo que Cristo gerou ou é em nossas vidas, porque não é mais para nós aparecermos, não é mais para nós termos evidência, não é mais para as pessoas olharem para nós e ficar falando, não. Cristo tem que ser a referência dentro da nossa casa, Cristo tem que ser a referência dentro da nossa empresa, Cristo tem que ser referência dentro da igreja, Cristo tem que ser referência numa condução, dentro de um ônibus, no metrô, um trem, Cristo tem que ser a referência. E quando as pessoas te olharem, elas não têm que ver mais aquela pessoa, elas têm que ver a imagem de Cristo revelada com aquela presença. E quando eles começarem a ver isso, nós vamos entender que nós estamos no lugar da obediência, mas que para isso, a cada dia custa morrer e ressuscitar. Morrer e ressuscitar. Sabe aquele negócio de, eu não aguento mais, mas e as contas? Mas peraí, Deus já deixou em algum momento faltar alguma coisa para você? Deus em algum momento deixou alguma circunstância ser maior que a palavra dele, a promessa dele em sua vida? Se não, então para que continuar preocupado? Ou para que se colocar debaixo de um jugo? E eu quero entrar nesta parte. Para que se colocar debaixo deste jugo que muitas vezes te prende a ponto de não deixar mais você caminhar diante da vontade de Deus sobre a sua vida? Sim, o que é este jugo? É você pegar e amarrar alguma coisa com você e você viver na dependência daquilo que aquela situação, ou aquele problema, ou aquele trauma, ou aquela ferida, ou até mesmo aquela ferida, ela te conduz, ou ela te dirige, ou ela te mostra, ou ela faz com você. Então, se nós deixarmos este jugo nos conduzir, é aquele negócio, para onde ou aonde nós queremos passar a nossa eternidade, aonde nós queremos viver essa eternidade que Deus tem nos prometido dia após dia, e principalmente para aqueles que são comprometidos a viver em obediência, a viver ouvindo sua voz, a viver em santidade, a viver proclamando este evangelho com autoridade e com poder. Por que muitas vezes nós caímos neste engano da nossa carne e lançamos este fardo sobre nós e acabamos abraçando este jugo? Por que muitas vezes nós permitimos que a nossa carne fale mais alto que o Espírito que hoje habita em nós? Vamos parar este tempo agora e vamos refletir sobre isso. Por quê?
Qual o motivo disso? E eu vou te falar, um dos motivos principais. E uma das coisas principais que acontecem, sabe o que é? Quando nós nos cansamos por estar fora daquilo que Deus nos orientou ou nos chamou a fazer. Isso mesmo. Quando nós nos cansamos, ou quando nós estamos cansados, fadigados, exaustos, e quer ver uma outra coisa? Quando nós estamos famintos. Sabe aquele negócio lá, você pode perceber, fala para uma pessoa com fome que você vai dar comida para ela depois do culto. O que ela vai fazer? Ela não vai ficar, ela muitas vezes não vai nem querer, ela não vai nem prestar atenção no que está acontecendo. Porque ela precisa o quê? Repor, ela precisa de alimento, ela precisa comer. E muitas vezes nós estamos necessitados disso. De alimento, de comer, de mergulhar nessa palavra, de estar nessa palavra, de viver essa palavra, de mergulhar nessa palavra. E não só este alimento que nós vamos poder ali ler, mas também aquele outro de busca, de entrega, de renúncia, aquele que nós temos que nos prostrar, aquele que nós temos que ouvir, aquele que nós temos que nos entregar na presença de Deus, que daí parte de nós, aí parte de uma responsabilidade nossa de querer isso, não é das outras pessoas, não é por causa do pastor, não é por causa do irmão, não, é nossa, porque se nós vivemos na carne, nós vamos a cada dia mais ser confrontados com as coisas dessa carne. E se nós formos ver, é até interessante, lá no mesmo livro de Gálatas que nós lemos, se a gente pegar no capítulo 5, no versículo 16, ele começa a falar uma coisa bem interessante para nós, que nós já lemos, mas ele vai começar a detalhar algumas coisas que nós permitimos, quando assim não nos é dado o discernimento disso, que nós permitimos quando a nossa carne, ela começa a se tornar uma evidência e não mais aquilo que já foi colocado à parte ou aquilo que já foi morto. Olha que interessante que acontece, ou seja, estas vontades, esses desejos. Fala assim, no capítulo 5 de Gálatas, no versículo 16: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis mais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha que interessante, a carne, quando ela não é ou denunciada, ou quando a carne, nós não colocamos ela no lugar devido dela, e não aceitamos que hoje nós somos guiados, ou hoje nós estamos vivendo através da direção deste Espírito, o Espírito Santo de Deus, este Espírito de Deus que hoje nos move, que hoje nos dirige, nós sempre vamos acabar tendo alguma área da nossa vida comprometida através de uma destas situações, que assim, o inimigo ele é perfeito para poder nos apresentar e nós cairmos. Por que nós caímos? Daí a gente entra lá de novo. Primeira coisa, cansaço. E eu quero entrar neste cansaço porque o Senhor tem falado algo aqui que eu tenho que passar dessa maneira, porque assim, ficou muito preso a hora que ele falou a palavra cansaço. E este cansaço, o cansaço pode ter alguns níveis, porque existe aquele cansaço, o cansaço do dia.
O cansaço do dia é o cansaço normal das suas tarefas ou da maneira que você trabalhou, principalmente se você já tem um trabalho árduo e se seu organismo, seu corpo já está acostumado com isso. Isso é um trabalho normal, mas imagine aquele cansaço que é o cansaço de algo que foi jogado sobre você, que você aceitou aquilo como se fosse uma verdade e aquilo se tornou algo tão evidente que você carrega até hoje, juntando com todas as palavras, situações e circunstâncias do seu dia, mais o seu dia de trabalho. O que acaba acontecendo? Você acaba chegando muitas vezes em um determinado lugar ou em casa exausto, cansado. E daí você não tem nem forças. Sabe aquele negócio? Você não consegue nem fazer a oração miojo, né, Genaro? Oração miojo o que é? Não dá 3 minutinhos lá o negócio ficar pronto, né? Você não consegue. Você a hora que vai falar assim: Senhor, eu te agradeço. Foi, hibernou, virou história. Só no outro dia agora. Quer dizer, tudo aquilo que Deus fez por você, tudo aquilo que Deus manifestou na sua vida, tudo aquilo que Deus estabeleceu sobre você, simplesmente foi jogado fora. Ou seja, nós agimos, e esta atitude é estritamente de quem? Da nossa carne. Não, mas é que você não sabe o dia que eu passei, não sei o que. Ótimo, então todas as vezes que a gente começar a falar dessa palavra, vamos começar agora a pensar uma outra coisa. E eu quero te convidar para nós juntos fazermos este exercício, até esta mudança diante do nosso pensamento. Então todas as vezes que a gente for pensar desta maneira, você não sabe o dia que eu passei, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe as coisas que eu estou vivendo. Então nós todos juntos vamos pensar o seguinte: imagine aquilo que Jesus passou por nós para nós estarmos aqui hoje. Tremendo, né? E não é nem um pouquinho daquilo que a gente passa no dia. E a gente fica tão preocupado, fica com tanto peso, fica com tantas coisas nas nossas costas, e a gente não consegue se livrar. Mas Cristo, Ele disse: eu venci por você, eu venci pela sua vida. Mas você precisa assumir esta sua posição no reino, uma posição de autoridade, uma posição de coragem, uma posição de ousadia, uma posição que você precisa se movimentar. Ah, mas eu passei o dia inteiro fazendo as coisas. Ótimo, fez, gostou, satisfez a vontade de todas as suas emoções, desejos, fez tudo, fez. Agora fala com Deus. Agora tem um momento para Ele. Agora conversa com Ele. Agora tenha tempo com Ele. Se não teve de manhã, tem à noite. Se teve de manhã, chega à noite, só agradeça. Mas fique com os ouvidos atentos, porque Ele fala a qualquer momento conosco. Não é só de manhãzinha, a hora que a gente está lá, entregando as primeiras horas. Ele fala a cada momento conosco. Ele nos livra de situações, Ele nos livra de acidentes, Ele nos livra de problemas, Ele nos livra de circunstâncias. Ele fala muitas vezes conosco, mas muitas vezes nós caímos por quê? Porque nós acreditamos e agimos pelas nossas emoções. Nós permitimos a carne influenciar em algumas ações que são nossas. E esta carne, eu vou falar, nós lemos toda a influência dela. Ela pode sim nos influenciar quando nós não colocamos ela no lugar que é dela. Então, se nós nascemos de novo, se nós acreditamos neste novo nascimento, se nós queremos viver esta verdade revelada, nós temos que começar a nos prontificar naquilo que o Senhor nos entregou. Se Ele entregou uma vida pelo Espírito, comecemos a viver esta vida pelo Espírito, porque isto vai confrontar diretamente a vontade da nossa carne. Porque depois de um dia muito intenso, qual é a primeira coisa que você pensa? A gente vai dar um pouco de risada agora, né? Qual é a primeira coisa que você pensa? Ah, lógico, eu vou chegar no culto, vou pular, vou vibrar, vai estar todo mundo lá, eu vou falar: mentira, não está pensando nisso não, mentira, não se engana não, você não está pensando nisso.
Você está pensando em chegar em casa, muitas vezes, tomar aquele banho, dar aquela relaxada e depois pensar ainda o que você vai comer. Mas a primeira coisa que você pensa é: vou descansar. Mas olha que tremendo, quem é que renova suas forças? Aí pegou pesado, né? Quem é? O Senhor, Ele renova suas forças. E nós sabemos, há tempo para todas as coisas. Existe o tempo de você descansar para as suas forças serem renovadas. Sim, existe. Mas existe o tempo de você ser grato. E muitas vezes a carne, quando nós permitimos ela agir, a primeira coisa que ela faz é agir com ingratidão. Porque todos que andam pela carne, todos são ingratos. Eles não reconhecem aquilo que foi feito, mas se tiver a oportunidade, eles vão pedir de novo. É isso, é a carne, não tem como. A carne, ela se move a isso, porque ela está debaixo de uma outra condição, que não é a condição de Deus. Mas quando nós nos estabelecemos na condição de Deus, quando nós nos submetemos à vontade da carne pelo Espírito Santo, nós começamos a enxergar, nós começamos a ver, simplesmente ver e viver aquilo que Deus tem planejado para nós. Então, se de alguma maneira você entrou numa guerra, entrou numa batalha, entrou numa luta, entrou em algo que não tem este entendimento, tenha hoje esse entendimento. Você entrou por quem? Pela carne ou pelo Espírito? Aonde que você entra? Quando você entrou nisso daí, você entrou com qual condição? Porque isso se faz toda a diferença. Se você entrou na carne, em nome de Jesus, deixe que o Espírito Santo de Deus assuma a condição agora, para Ele poder te livrar, te libertar e no momento oportuno Ele te retirar disso. Porque é dessa maneira que o Espírito Santo Ele age te trazendo todo o esclarecimento da situação, mas revelando principalmente a cura sobre aquilo. O Espírito Santo jamais te falará ao contrário, jamais ele te dirá ao contrário daquilo que diz a palavra. Jamais o Espírito Santo vai dar um jeitinho, jamais o Espírito Santo vai criar uma condição saudável para que aquilo aconteça. Se ele tiver que confrontar, ele vai confrontar. Por quê? Mentira se confronta com verdade. Não tem meio termo. Aquilo que é para fazer, ele vai fazer. Mas nós temos que permitir isso. Não adianta. Não tem como ser ao contrário. Não dá para nós pensarmos ao contrário. Porque o salário do pecado é a morte. Então não dá para nós deixarmos a nossa carne assumir esta condição, sabendo que nós já temos o entendimento de Cristo. O Espírito Santo de Deus, ele está nos levando a um entendimento maior do que aquilo que nós achamos que nós podemos fazer. Deus te deu uma autoridade espiritual. Deus te deu um poder que vem dele. Ele derrama sobre nós vasos de barro, exatamente para não refletir nada, né? Mas para que nós sejamos cheios e nós possamos transbordar, e este transbordar comece a inundar pessoas. Quando nós transbordamos naquilo que o Espírito nos revela, as pessoas que estão à nossa volta são impactadas pelo poder de Deus. Sim, como este poder? Agora então a gente vai pegar, vai estar ali com o irmão, vai dar mão, vai sair sapateando. Não. Poder de Deus. O poder de Deus, ele confronta a carne. O poder de Deus, ele começa a marcar a nossa vida para nós vivermos em santidade. Este poder, ele começa a entrar dentro de nós e começa a mostrar tudo aquilo que precisa ser transformado. Porque quem é que convence o homem do pecado? O Espírito Santo, não é outro homem.
Nós só somos usados para poder levar a presença, levar este evangelho. Mas quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então ele começa a fazer esta obra a ponto deste confronto gerar realmente uma reflexão. E a hora que a pessoa começa a perceber que com esta presença, ou com Cristo em sua vida, todo aquele vazio, ele começa a ser retirado, e a pessoa começa a ser cheia e plena desse amor, é onde a pessoa decide, mas não para por aí. A hora que ela decide por Cristo, ela começa a ser, ou melhor, ela é reconciliada em Deus. Após esta reconciliação em Deus, aí sim, daí ela assume um papel muito importante, e este papel é de desintoxicação. É um papel de retirada do lixo, é um papel de limpeza geral e muitas vezes de demolição daquilo que foi construído antigo e uma limpeza para que uma nova fundação seja construída. E a partir dali, uma nova pessoa, um novo ser, ele começa a ser constituído na presença de Deus. O Senhor, ele está nos levando a algo muito maior. Nós estamos contemplando e vendo e enxergando com os nossos olhos notícias que a gente jamais imaginaria ver. Nós estamos vendo situações acontecerem que a gente jamais poderia imaginar que nós iríamos viver. Nós estamos presenciando, ou melhor, desde o ano passado, uma pandemia que tem assolado o mundo inteiro. Mas tem pessoas que ainda não conseguiram entender que Deus, ele está te dando mais uma oportunidade para você poder pegar. E eu estou falando oportunidade, irmãos, eu não estou falando para a pessoa que hoje não é crente, não, é ao contrário. Eu não estou falando para a pessoa que já aceitou Jesus, aquela que reconheceu Jesus e hoje está passando por processos, muitas vezes feridas, muitas vezes as coisas que estão ou magoaram ou amarguraram ela. Não, estou falando exatamente para estas pessoas que um dia pegaram um arado e assim, eles largaram, abriram mão por causa dessa situação, abriram mão por causa dessas coisas. Porque assim, a pessoa que não conhece, enquanto ela não decidir, nós não podemos fazer nada. Mas estou falando especificamente para aqueles que já decidiram, para aqueles que pegaram o arado, para aqueles que estão, o que Deus mandou você fazer, o que Deus ele disse, vá e faça. O que faltou para nós não estarmos fazendo o que Deus mandou a gente fazer? O que nós estamos esperando para fazer? Estamos esperando o quê? Cair uma estrela cadente? Ou pegar vir outro planeta e chocar com o nosso? Ou de repente desestruturar toda uma via, aonde principalmente a nossa aqui, Via Láctea, para poder fazer algo diferente acontecer? O diferente já aconteceu. Sabe o que aconteceu? Algo que era impossível, algo que era imaginável. Jesus, quando ele foi ali na cruz, quando ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte. E ele nos deu condição, porque hoje a chave da vida, a chave da morte estão nas mãos do Senhor. Hoje não tem nada que diga ao contrário daquilo que Deus ele te prometeu. Não tem palavras de homem, não tem nenhum tipo de machucado, não tem aquele negócio de disse-me disse, não tem aquela coisa de mais irmão, fulano de tal me disse isso. Isso daí se chama orgulho e precisa ser quebrado, porque quando nós entendemos o Evangelho de Jesus, independente do que falarem, independente do que fazerem, independente das coisas do modo que estão, nós continuamos vivendo a presença de Deus, vivendo milagres, vivendo sinais, fazendo com que esta presença seja revelada em qualquer lugar, e aquelas pessoas, elas vão ser confrontadas diretamente pelo Espírito Santo de Deus e não pelas nossas palavras. Então, quando nós lemos aqui Romanos, nós começamos a ter esta compreensão. Nós não andamos mais
pela carne. E se nós não andamos pela carne, este é o tempo de nós nos posicionarmos em Deus. Este é o tempo de nós começarmos a olhar tudo o que está acontecendo em nossa volta. Parar e olhar, decidir e começar a fazer. Anos de evangelho não determinam sua intimidade com Deus. Tempo de oração, tempo de meditação, tempo de busca, tempo de obediência, isso sim, determina esta intimidade com Deus. E vamos voltar aqui, uma intimidade que dá uma autoridade de um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra. E em todos os lugares por onde nós andarmos, este nome tem poder, e é um poder sobrenatural. O nome de Jesus, ele pode fazer tudo se nós cremos. Mas para isso, nós não podemos mais deixar ser influenciados pela carne ou andarmos na carne, mas sim andarmos no Espírito e pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor, Ele tem nos dado um novo tempo. Ele tem nos mostrado este novo tempo. Mas muitas vezes nós queremos agir da maneira que nós gostamos ou da maneira que as pessoas querem que a gente faça, não é? É aquele negócio lá que hoje nós estávamos aqui numa tarde aqui abençoada e nós estávamos conversando. Muitas vezes a nossa religiosidade fala muito mais alto do que a nossa obediência a Deus. Aquilo que nós aprendemos, aspas, por um padrão, nós começamos a achar que é uma verdade, mas na verdade não é verdade. Até ficou filósofo o negócio, mas tudo bem. Por quê? Porque a bênção ou a promessa de Deus, ela vem para desmascarar toda a mentira. Mas para ela desmascarar a mentira, ela começa a fazer com que a luz de Cristo brilhe sobre o lugar que há trevas, e essas trevas começam a ser dissipadas. É simples assim? Lógico que não. Quando a luz vem e confronta as trevas, o que a gente começa a ver? A gente começa a ver tudo aquilo que a gente não queria ver. A gente começa a ver como nós somos, a gente começa a ver quais são as nossas palavras, a gente começa a ver o pecado. Sim, porque não adianta chegar, abrir a boca e falar assim: ah, não, eu não peco. Pecou. Por quê? Se você não peca, ótimo. Então você observou tudo bem a palavra e viu todas as coisas que Deus mandou você fazer, ótimo. Então pode procurar nas suas costas. Se está coçando aqui assim na altura da escápula ali, pode ter certeza, está começando a nascer e já deve estar nascendo asa. Você já vai virar anjo? Pode ter certeza absoluta. Você está dando risada aí agora, né? Tudo bem, tranquilo, né? Sossegado. Mas é uma verdade. Muitas pessoas elas não reconhecem. Não reconhecem exatamente por causa do orgulho, porque se acham tão especiais que esquecem que nós, aqui nessa terra, ou após ter o conhecimento de quem é Cristo, nós somente somos aqueles que Ele chamou para levar as boas novas. E como diz na palavra que nós lemos, se nós entendemos, nós mergulhamos naquilo que Ele falou. Nós somos filhos e herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Isso mesmo. Nós não somos mais escravos de nenhum medo, escravos de nada. Nós somos filhos. E por ser filhos, nós temos a certeza dessa herança. E por ter esta herança, nós não precisamos fazer igual o filho pródigo. Ele foi lá, pegou toda essa herança, foi lá, gastou em todas as coisas da sua carne e depois voltou arrependido para o pai. Lógico, pela consciência carnal, o que o pai tinha que fazer?
não vai entrar mais aqui, pegou, chutou e jogou esse filho fora. Mas na verdade não. Na verdade o pai estava esperando com que aquele filho retornasse, tomasse novamente a consciência de quem ele era e começasse a desfrutar novamente da casa do pai. O Senhor, ele está exatamente falando isso para você hoje. Deus, está de braços abertos. Braços abertos para que você veja que você é filho. Você não é mais órfão. Você nunca foi órfão. Ninguém te abandonou. Nenhuma pessoa ou nada gerou algo diferente disso. Nós muitas vezes até nos sentimos rejeitados ou acabamos tendo, alguma falta de algo. Mas saiba, isso não é verdade. Porque isso são coisas da nossa carne. Mas quando nós estamos no Espírito, começamos a ter a revelação que nós somos filhos. E filhos herdeiros diretamente daquilo que o Pai ele quer. Então, se Deus ele te mostrou, ele te revelou algo deste tipo, e ele te colocou para você assistir isso daí, só veja algo. Não é por acaso. Não é por acaso. E eu vou falar uma coisa que parece uma coisa assim sem sentido, mas eu vou falar. Sabe por que você nasceu e você teve o pai que você teve e a mãe que você teve? Você sabe por quê? Você vai falar, por quê? Porque exatamente Deus sabia qual seria o seu comportamento em relação a isso. E este comportamento é o que Ele quer, que você entregue tudo para Ele, porque foi Ele que te forjou, foi Ele que te ensinou, foi Ele que te mostrou. Essas pessoas poderiam ter influência direta na sua vida, mas se você for olhar, quando você estava sozinho e nenhum deles estava perto, quem era que cuidou de você? Quem era que cuidava de você? Quem era que fazia as coisas por você? Quem era que estava te salvando, te libertando, ou te dando discernimento de não ir por aqui, ir por lá, ou de repente você estava em qualquer buraco, qualquer lugar, e de repente do nada você despertava e voltava para casa? Quem foi? Exatamente, o Pai. Esse, o Todo-Poderoso. Não os nossos pais, mas o Todo-Poderoso. Esse que te pegou muitas vezes no colo e te trouxe para perto dele. Esse que chegou e falou assim: até quando você vai querer continuar andando pela carne? Tá aqui, o meu Espírito está sobre a sua vida para você fazer aquilo que eu já estabeleci para você. Vá e cumpra tudo aquilo que eu te chamei para fazer. Então, o que Deus quer mostrar para nós hoje? Você que está aí assistindo agora, você que está prestando bem atenção em tudo que o Senhor está falando, não adianta mais fugir. Chegou o tempo, né? Parou, acabou. Não fuja mais. Ele quer preencher todo este vazio. Primeiramente, tem algumas pessoas que Deus quer preencher o vazio. Decida, abra sua boca, para de ter medo. Abra sua boca agora e fala: Jesus, eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Eu creio. Faz isso. Tenha coragem. Você teve coragem para fazer tanta coisa. Tenha coragem agora de fazer isso. E você vai ver todo esse vazio sumir. Tem mais? Tem. Sabe você que você se decepcionou por causa de um homem, por causa de uma pessoa, e isso foi dentro de uma igreja, e foi por comportamento de pessoas próximas, e foi por pessoas que estavam ao seu lado? Sabe o que ele falou? Quebra o seu orgulho. Quebra o seu orgulho, perdoa. Jesus, ele estava do seu lado nessa situação, mas você não viu. Você ficou tão furioso, tão amargurado com as pessoas, que esqueceu de olhar que era Ele que estava do seu lado. E Ele sempre esteve do seu lado, e sempre vai estar do seu lado. Mas Ele precisa de você hoje. Ele precisa que você entenda isso aí hoje. Ele precisa que você compreenda de uma maneira agora muito clara. A hora que você liberar este perdão,
a hora que você tirar esta culpa de dentro de você, a hora que você retirar tudo isso, porque não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Então não há. Então libere este perdão e se perdoe. Tire tudo isso de você. Pega novamente no arado. E ainda que você comece devagar, pegue novamente nesse arado. Deus está te chamando. Vem. Vem. Vem! Está na hora da manifestação dos filhos de Deus acontecerem. Vem! Mas venha de uma maneira que você realmente mortifique a sua carne todos os dias e deixe o Espírito Santo de Deus fazer o que Ele tem para fazer na sua vida. Sem limites, sem perguntas. Somente em obediência daquilo que o Senhor quer fazer contigo. E aí você vai ver como todas as coisas vão ser transformadas nele. Está preocupado? Está angustiado? Está perdendo noite de sono? Entrega nas mãos do Senhor. Deixa Ele fazer hoje. Mas toma uma decisão. Confie inteiramente nele, não da boca para fora. Não da boca para fora, mas aqui, daqui de dentro. Deixe o seu espírito ser vivificado e que o Espírito Santo de Deus tome todo o controle. Deixe Ele, permita que Ele faça. Chega, dá um basta. Você não precisa mais passar por isso. Use. O Senhor te deu autoridade e ousadia e a unção que Ele derramou sobre a sua vida. Você não precisa pegar alguém, derrubar óleo na sua cabeça para poder falar: olha, você é um ungido de Deus. Não, o Senhor, Ele te ungiu e você tem essa autoridade. Use e quebre tudo isso. Despedaça tudo isso da sua vida. E assuma a autoridade, assuma a ousadia e assuma a promessa que Deus te deu. E você vai ver e pode ter certeza que a primeira coisa que você vai fazer é testemunhar de Deus e testemunhar aos irmãos destas maravilhas que Deus começou a fazer contigo. É maravilhoso quando nós só obedecemos e começamos a cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Então permita hoje viver nesta dimensão, na dimensão desta salvação. Os nossos olhos sempre para este caminho, a nossa vida sempre neste caminho. E tudo que acontecer daqui até o caminho da nossa salvação, nós somente viveremos de glória em glória, de vitória em vitória. Teremos lutas, teremos tristezas, teremos opressões, mas sempre vivendo de glória em glória, de vitória em vitória. Teremos muitas coisas para resolver, teremos ainda muitas contas para pagar, teremos muitas coisas para fazer, mas vivendo de glória em glória, de vitória em vitória, porque é isso que diz a palavra. Nós não podemos viver fora dessa palavra. Não dá mais para nós ficarmos fora dessa presença. E essa verdade ela tem que ser e ela tem que estar em nós. Não simplesmente porque alguém quer, mas porque Deus, Ele preparou para nós. Ele preparou. E quando Ele preparou, Ele fez o melhor. E é por isso que Ele te chama hoje. Vem, filho. Vem, filha. O Pai, Ele te espera. O Pai quer você. O Pai quer que você continue a fazer aquilo que Ele colocou em suas mãos. Ele confia e acredita em você. Tudo pode estar falando tudo ao contrário, mas sabe o que Ele disse? Ele sabe quem você é. E é por isso que Ele está te chamando. Vem, filho, vem, filha. Está na hora
de vocês voltarem para esta casa, a casa do Pai, esta intimidade com Deus, esta profundidade em Deus, para só contemplar o caminho dessa salvação e viver tudo aquilo que Ele tem preparado. Amém? Vamos orar nessa hora? E em nome de Jesus, Deus está falando conosco sempre. Deus está. O Espírito Santo de Deus está falando conosco. Não é por acaso que nós estamos aqui, não é por acaso que você está aí, não é por acaso que Deus te trouxe para poder assistir isso agora, não, de maneira alguma. Sabe por quê? Porque Ele precisa de você, e Ele sabe que com você as coisas vão acontecer da maneira que Ele quer. Então, permita Deus fazer o que Ele tem na sua vida, através da autoridade que Ele te deu em Jesus Cristo e na direção do Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Nessa hora, Senhor, apresentamos as nossas vidas diante do seu altar, sabendo, Pai, que é o Senhor quem ministra, é o Senhor que direciona, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem aperfeiçoa em nós cada dia mais, a cada dia mais, esta palavra, esta verdade, o seu Evangelho, através do Espírito Santo. Então, Senhor, estamos nós aqui hoje prostrados. Sim, pedimos perdão por muitas vezes não cumprir, não ouvir, não obedecer, não fazer da maneira que o Senhor nos chamou, ou até mesmo, Pai, em alguns momentos retroceder aquilo que o Senhor disse para nós fazermos naquele momento. Pai, perdoa-nos, perdoa sim, Senhor, a nossa fraqueza, perdoa muitas vezes a nossa falta de fé, perdoa, Senhor, muitas vezes, e livra-nos, Pai, de todo orgulho, de toda soberba, de toda ganância, de toda arrogância. Limpa-nos, Pai, limpa-nos da amargura, do ódio, da ira, do rancor, da raiva, da vingança. E leva-nos, Pai, a ter um espírito agora, Pai, quebrantado diante de Ti, a ponto, Pai, de perdoar, e a ponto, Senhor querido, de não nos sentirmos mais culpados por nada, mas sim, Senhor, não só liberar perdão, mas como aceitar este perdão. Sermos, Pai, movidos ao Senhor para uma intimidade profunda, sair do raso do nosso entendimento, do raso, Senhor, da nossa conversa diária, do raso do nosso devocional, do raso do nosso, Senhor querido, entendimento, Pai, espiritual, e começarmos a nos aprofundar, ir em águas profundas contigo, Jesus, mergulhar e ir além, viver, depender, ouvir e obedecer da maneira que o Senhor nos chamou para fazer, e viver a boa, agradável e perfeita vontade sua, e saber que o Senhor nos renova a cada dia, renova nosso entendimento, renova as nossas forças, e nos dá a cada dia a porção que nos é necessária para nós estarmos aqui levando e alimentando os nossos irmãos. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai. Graças, Pai, te damos e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E você que ainda não fez essa oração, faz essa oração comigo hoje. E se você tem uma proximidade de alguma pessoa aí próximo da sua rua, da sua casa, ou se você é daqui do ministério, ou de repente você está longe do seu ministério, em nome de Jesus, faça essa oração aqui comigo. Fala assim: Senhor Jesus, nessa hora eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida, e sei que através disso os meus pecados
estão perdoados. Fiquei sim, fora por um tempo, mas retornando estou para a casa do Pai. E eu creio que através disso, o pecado dos meus antepassados também foram perdoados. E o sangue de Jesus me purifica de todo esse mal. E eu recebo o batismo com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Que essa verdade seja revelada dentro de você. Que este mover entre na sua vida e você comece a viver tudo o que Deus tem preparado, detalhe por detalhe. E que Deus continue te abençoando rica e poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Muito obrigado, irmãos. Vocês sabem bem, né? Cada quinta-feira tem uma novidade aqui para nós, né? Aleluia. Cada dia Deus nos move, Deus faz de uma maneira grandiosa. E glorifico a Deus, irmãos. Glorifico a Deus porque o Senhor tem nos mostrado e tem nos feito. E tem gerado algo sobrenatural em nossa vida. Amém? Vou passar aqui para o pastor Laércio. Ele já vai estar também apresentando o restante das pessoas que estão conosco aqui no ao vivo. E também nós partimos para a nossa oração, que já é de apresentar não somente os nossos pedidos de oração, o nosso caderno de oração, mas também apresentar a vida dos irmãos que estão hoje conosco. Se você está nos assistindo, ainda não deu ali, não clicou, deu ali um joinha ou não escreveu algo, em nome de Jesus, escreva. Se você precisa de uma oração, peça em nome de Jesus. Aproveita agora esse momento que eu estou saindo daqui e o pastor Laércio está vindo para que nós encerremos essa live. Mas saiba, o amor de Deus, ele é grandioso pela sua vida. Não deixe, não perca mais tempo. Deixe Deus fazer o que ele tem para fazer por você. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Laércio. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Antes de estar encerrando, o pastor Leandro vai estar colocando os nomes das pessoas ali que nós vamos estar orando. E assim como ele falou, nós vamos estar orando pelos propósitos de oração. Temos uma caixinha de oração ali que o povo do ministério colocou ali em oração. E estamos orando todos os dias aí em propósito dessa caixinha de oração e também do caderno de oração ali. E depois no final nós vamos estar orando pelos pedidos de oração que as pessoas vão estar colocando ali na tarde de hoje. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória, nessa tarde em nome de Jesus Cristo eu te dou graças, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Eu sei que a Tua palavra não volta vazia, Senhor. Pai, nesta hora, em nome de Jesus Cristo, eu uno a minha fé juntamente com a fé dos meus irmãos para te pedir, Pai, em prol deste propósito de oração, esta caixinha de oração, Senhor. Tem pessoas que colocaram ali, escreveram, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, tem sonhos e projetos ali naquele lugar, Pai. Mas sabemos que os seus planos, os seus projetos são maiores do que os deles, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo. Que o Senhor possa operar, que o Senhor possa fazer segundo o teu querer, segundo a tua vontade, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Também nessa tarde eu te peço em nome de Jesus Cristo por este caderno de oração, Senhor amado, Deus santo. Quantas vidas estão escritas ali, Pai. Senhor, quantas famílias, meu Deus poderoso, Deus santo, necessitadas ali, Pai querido, Pai amado, pessoas com pessoas enfermas na família, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Senhor, pessoas desempregadas, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo. Mas te pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai, vai de encontro, Senhor, com cada vida, com cada lar, com cada família que está escrita ali naquele caderno de oração, Pai querido, Pai amado. Sabemos que também tem pessoas que estão desviadas, Senhor, da Tua presença, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo. Que o Senhor possa, meu Pai, ir de encontro com essas vidas, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo. Que o Senhor possa libertar eles aonde eles estiverem, meu Pai querido, meu Pai amado, assim como foi falado na tarde de hoje, Pai, que eles possam voltar para a casa do Pai, Senhor. Em nome de Jesus Cristo te pedimos como igreja, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, vai de encontro, Pai, vai de encontro com cada lar, com cada família na tarde de hoje, em nome de Jesus Cristo. Glórias a Ti, ó Deus amado, em nome de Jesus Cristo. Amém? Bom, por enquanto são essas famílias mesmo. Glória a Deus. Estão aqui. Amém. Só o pastor Valdir, pastor Jefferson, glória a Deus. Nessa tarde está conosco a nossa irmã Jaqueline, a Ângela e o Jair, a Idalina, a Mone Ribeiro, a Marília Emília Pina, o
Carlos Alberto estava online, já veio, ó, você viu como Já Deus tá faz? presencial, Você veio presencial, aleluia. glória a Deus, glória a Deus. Cida Rodrigues, o pastor Jefferson, que nós tivemos o prazer de conhecê-lo nessa tarde, Deus abençoe a vida do pastor Jefferson, o Fernando Costa, a Tereza Alves Fidêncio, o Ginaldo, quem é o Ginaldo? É Genaro. É o Genaro, o pastor Valdir, a Gi Germano e a Elisângela. Deus abençoe a vida de cada um. E ninguém pediu uma oração específica, mas eu creio que Deus tem operado na vida de cada um e que Deus vai fazer na vida de cada um, que não foi em vão que vocês entraram nessa live. Deixa eu anotar o nome daquelas pessoas que a gente tem que... E também nessa tarde nós estamos apresentando algumas vidas que estão necessitadas realmente de oração, porque tem pessoas que estão enfermas, tem pessoas que estão internadas, tem pessoas que estão passando por processo de tratamento de câncer, e muitas das pessoas até a medicina já desenganou, e aí através, né, da nossa oração, através da oração dos irmãos, Deus tem operado milagre, Deus tem feito ali, Deus tem colocado as suas mãos ali, Deus tem abençoado. E então nesta tarde também vamos estar apresentando essas vidas em oração. Pastor Leandro já. Amém? Glória a Deus. Vê se consegue entender os nomes dele. Acho que é isso aí. Eu estou tentando lembrar de mais alguma Gisele, Noêmia, Ulisses, Eduardo, Bebê e a esposa do José. E a dona Vilma também, né? Isso. E também hoje a Maria Eduarda também teve sintomas de estar lá fazendo o teste de Covid. Vamos estar orando por essas vidas na tarde de hoje, amém? Glória a Deus. Isso. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória, nessa tarde, Pai, te damos graças, meu Deus, por este momento, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, de estar aqui diante da Tua presença, Sim, Senhor amado, Deus santo, aleluia. Deus tremendo, reunidos em Teu nome, Senhor amado, Deus santo, para falar do Teu amor, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo. Sei que o Senhor tem derramado do Teu poder e da Tua unção sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família que apresentamos aqui nessa tarde de hoje, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo. Eu sei que o Senhor pode curar, o Senhor pode salvar, o Senhor pode libertar e transformar pelo poder do Teu nome, pelo poder da Tua palavra, Senhor amado, Deus santo. Nessa tarde unimos a nossa fé em nome de Jesus Cristo para Te pedir em prol dessas vidas, ó Pai. Vai de encontro ali, Senhor, com a vida da Maria Eduarda, da Gisele, Senhor, da Noêmia, do Ulisses, do Eduardo, da esposa do José, da dona Vilma, Senhor, essas vidas que estão muito necessitadas da Tua glória, do Teu poder ali, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, estão passando por processo de enfermidade ali, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, Deus de vitória. Vai de encontro, Senhor, repreende este mal em nome de Jesus Cristo na tarde de hoje, Pai. Profetizamos a cura, Senhor, Deus poderoso, Deus santo, diz a Sua palavra que a oração do justo tem muitos seus efeitos, ó Pai. Entra com o Seu poder na tarde de hoje sobre essas vidas, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, Deus de glória. Pai, também Te peço sobre cada vida, Senhor, que estava presente nessa live, Senhor amado, Deus santo, só o Senhor contempla, Senhor, a vida de cada um deles, só o Senhor contempla a necessidade de cada um deles, e eu Te peço, em nome de Jesus Cristo, Senhor amado, vai de encontro, Senhor, Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus tremendo. Sabemos, meu Pai, que tem pessoas necessitadas nesta tarde, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, de uma porta de emprego, Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Deus que abre portas onde não há porta, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, vai de encontro, meu Pai, com esta vida nessa tarde, em nome de Jesus Cristo, Senhor amado, Deus santo, assim como desde o início do culto, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, sabemos que tem pessoas precisando de uma cura, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Eu Te peço na tarde de hoje, Pai, entra com a Sua cura sobre essa vida na tarde de hoje, Senhor, porque diz a Sua palavra que sobre si o Senhor levou as nossas dores e as nossas enfermidades, ó Pai. Então nessa tarde, em nome de Jesus Cristo, Pai, entra com a Sua cura, Senhor amado, faz o seu querer, a Sua vontade sobre essas vidas na tarde de hoje, Pai. É que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Pastor Leandro, escreveu mais alguma coisa aqui? Não, só sua irmã. A minha irmã lá de Minas Gerais estava aqui. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, amém? Amém, irmãos? Nós vamos estar encerrando essa live. Agradeço desde já, né, por todos que estavam compartilhando conosco no dia de hoje, e também trazer um recado que no culto de domingo nós mudamos o culto para domingo às 18 horas. Muitas vezes você vai assistir já para se preparar para a live de domingo. Tem pessoas que não podem estar juntamente conosco no presencial, estão assistindo a live. Já é um aviso que o culto vai ser às 18 horas e a live vai ser apresentada às 18 horas ao vivo. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida de cada um de vocês.
Que o amor de Deus, a comunhão de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós. E juntos nós dizemos Amém. Glória a Deus. Em Aleluia. nome de Jesus.